Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Vamos orar pela nossa série, a série Neemias, Reconstrução, aprendendo com Neemias. Hoje é o 8º dia desta série, com o tema de Tenha um plano, tenha um plano. Vamos orar para que Deus venha falar conosco através dessa mensagem. Ó poderoso Deus de Israel, manifesta o teu grande poder, a tua graça e a tua misericórdia. Fale conosco, Deus, através desta mensagem, desse ensinamento. Senhor, eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Olha só, série Neemias. Neemias, ele vai para a reconstrução após ali o exílio, após ali o rei Nabucodonosor invadir ali a Babilônia, invadir ali Israel, Jerusalém, destruir ali o templo, levar tudo. Aquele povo ficou cativo durante 70 anos e começa a retornar os judeus ali para reconstruir. E toda cidade, para ser segura naquela época, o que garantia sua segurança eram os muros. Por isso que você vê falar dos muros de Jericó, impenetrável, ou seja, um muro muito grande. Então, para ter segurança para outros reinos não invadir, porque havia uma guerra, como tem até hoje, uma guerra por área. Então ele saía lutando ali para pegar mais área, mais cidades para dominar, para aquele povo ser ali debaixo de um reinado de outros reinos. Então ali durante esse tempo os judeus são todos levados cativos ali e começa a retornar para lá. E Neemias é um desses que começa a retornar. Então esta série nós estamos aí inspirando, aprendendo com Neemias as estratégias que ele usou. E o tema de hoje é tenha um plano. Um sonho sem planejamento jamais se tornará realidade. Nós devemos se planejar, fazer o planejamento e se transformar em aquilo que às vezes é um sonho pode se tornar um pesadelo. Uma ideia brilhante, somente a ideia será apenas uma ideia se não houver iniciativa. Existe um plano, se você tem um plano de construir, montar alguma coisa pela sua empresa para crescimento, você deve ter o planejamento. Tem um plano com as estratégias, fazer ali uma análise de SWOT ali, ou seja, analisando os pontos fracos, as oportunidades, as ameaças, os pontos fortes, os objetivos, para que você consiga ter sucesso neste teu plano. E Neemias, a Bíblia, olha só, há quantos anos que foi escrita, ela vai falar aqui de planejamento. Hoje você vai pagar caro aí coach, palestras para lhe ensinar a fazer planejamento. Planejamento estratégico, planejamento financeiro, planejamento para crescimento, para expansão, planejamento aí familiar. Então tudo isso tem que ter um planejamento. E Neemias foi questionado sobre o que ele pretendia fazer, ou seja, qual é o seu plano? O que você pretende fazer? Qual é o seu plano? E o que ele pretendia fazer? Mas ele não saiu dizendo um monte. Eu acho. Quando nós devemos tomar cuidado com essa aplicação, eu acho. Quando você vê alguém falando assim, uma reportagem, bom quando você está vendo uma reportagem, um entrevistado, e o entrevistado fala assim, eu acho. Você acha ou você tem certeza? A afirmação eu acho, você não tem certeza, você não está afirmando, não, vai acontecer por isso, é por causa disso, não, eu acho que, não. Ele foi sincero na sua resposta. Ele foi sincero na sua dependência de Deus. Deus não anulou a sua capacidade de planejar. Na verdade, foi justamente o contrário. Ao buscar Deus em oração, Neemias foi convocado por ele para planejar, fazer o planejamento. O que é o planejamento? Planejamento é você pegar e você falar assim, eu vou fazer uma viagem de Goiânia para São Paulo. Ok, qual é o carro que você vai usar? Qual é o recurso que você vai usar e de onde vem esse recurso que você vai viajar? Qual é a rodovia que você vai percorrer? Quais são os pedágios que você vai ter? E quais os postos de gasolina você vai ter que abastecer? Ou quantas vezes você vai ter que abastecer com base na autonomia do seu veículo? E você está planejando uma viagem. Qual é o horário que você vai sair daqui para chegar e aonde você vai almoçar? Você vai sair daqui 4, 5 horas da manhã, peraí, vai parar para almoçar onde?
Que às vezes você não faz planejamento, você fica no meio de um trecho que não tem local para você alimentar. Ou às vezes você pega uma estrada desconhecida, você tem que analisar. Você fez uma pesquisa nessa estrada, como está? Você tem 2, 3 alternativas, qual é o melhor? Qual que tem menos buraco? Qual que está mais segura? Qual que está acontecendo mais acidente? Qual que está bloqueada? Então você tem que planejar. E a mesma coisa da nossa vida, nós devemos planejar situações. Planejar o sonho, o objetivo. Você quer adquirir aí um carro, uma casa, qual é o planejamento? E o que, além do planejamento, você deve criar o plano de ação. Qual é o plano de ação para a execução disso? Então, Neemias usa todas essas estratégias. Se até Deus da criação do mundo ousou planejar, por que nós não fazemos o mesmo? Não se pode esperar o sobrenatural se você decide ignorar o natural. Como podemos esperar o sobrenatural se nós estamos ignorando o natural? O natural é planejar. Quais são os sonhos, ideias que você precisa colocar hoje no papel? Para tirar aquele projeto da gaveta, para executar aquele plano. Faça tudo isso em constante oração. Às vezes você tem um sonho, você tem um objetivo, mas você já planejou esse recurso? Às vezes você precisa de um investidor para ser parceiro desta sua inovação, desse teu projeto. Para quem você já mostrou? Ou para quem você vai mostrar esses seus objetivos, esse seu projeto? Então nós devemos orar a Deus pedindo a direção, porque Deus conhece o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos projetos. Ele sabe aonde é os nossos pontos fracos. Então nós temos que pedir a Deus para que Deus nos ajude neste momento. Então em Neemias 2, 4, 5 diz: o rei me disse: o que me queres agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é de agrado do rei, o teu servo aceita a tua presença. Peço-te que envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu ali edifique. Ele pede ao rei: Senhor, se for do seu agrado, me libere lá para ir para a terra dos meus antecessores, meus antepassados. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, a fim de dar ao fim que esperais, a fim do que esperais. Salmo 139:17 diz: e quão precioso são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Planeje, execute, vai atrás, lute, para que Deus abençoe ali os seus projetos, como abençoou ali de Neemias, que ele conseguiu reconstruir aquele muro, com a glória do nosso Senhor, com o poder da direção de Deus, em 52 dias. Vamos orar pelo dia de hoje. Ó poderoso Deus de Israel, obrigado, Deus, por esta mensagem. Pai, que o Senhor coloque no coração de cada um o desejo aí de fazer planejamento, de planejar os sonhos, o objetivo. Senhor, sabemos, Deus, que o Senhor é aquele que sonda o coração e sabe os desejos, o sonho de cada um aqui que está conosco. Então visite cada um de uma forma extraordinária neste momento, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. Que Deus lhe abençoe ricamente a sua vida. Amém. E graças a Deus por isso.